Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza e hoje temos um livro sobre o qual... Queres dizer primeiro às pessoas coisas normais, cumprimentá-las antes de falar do livro? Olá pessoas, deixem-me dizer-vos uma coisa normal, então está tudo. Não, nós normalmente fazemos aquela conversa introdutória para não passar logo para o livro. Eu por mim é já. Eu não sei nada sobre esse livro, nada. Pronto. Para além do título, que é muito estúpido, Yeah. e não sei nada sobre a autora, não sei nada. Nada. Então eu vou falar aqui um bocadinho do que é os livros da pizza. Sim. Não, faz aquela coisa, Sérgio, do preconceito. Já não dizes há muito tempo. Sim, já não diz essa tua linga-linga há muito tempo. Não, é verdade. Nós não estamos aqui para ser preconceituosos com livros. Ou melhor, estamos. Mas o nosso objetivo principal é desfazer esse preconceito. É que o livro nos prove. Nos prove que, ok, vocês são os pedantes e estavam errados em julgar, porque olha, eu até sou bom. Yeah. Já aconteceu, mais ou menos, com um ou outro. Sim. Mas nunca aconteceu de uma pessoa ficar, epá, adoro este livro. Yeah. Já aconteceu lermos livros da pizza e chegamos à conclusão, não é que o livro seja bom, mas também não é um episódio muito interessante. Queres falar sobre esse? Podemos. Não. Eu acho que era giro, dizermos isso. Não quero. quero. Não Não queres? quero. Não. Dizemos no Patreon, por mensagens diretas. Está bem, ok. Combinado. Quem subscrever e estiver interessado em saber, mas também não é assim muito importante. Não subscrevam o Patreon por causa disso, mas subscrevam, podem subscrever. Há lá episódios especiais, exclusivos. Sim. Neste momento há dois. Um sobre duas grandes Big personalidades Mario da nossa praça, o Big Mario e a Big Maia. Esse é o mais recente. Yeah. E é isto. Tu tinhas preconceito em relação a este livro porquê? Eu não tinha... É que eu não tinha. Eu não tinha preconceito em relação a este livro, mas este livro eu comprei-o naquela toma em que comprei os automóveis com má olhada. Sim. Veio este também. Eu estava a pesquisar no site que tinha livros de edição da autora com um grande desconto e deparei-me com este título, O Dia em que Pari a Minha Mãe. O título é chamativo. O título é chamativo, a capa em que tem uma senhora de seios desnudados com uma barriga de grávida, tem depois uma senhora ao lado e isto é o quê, Sérgio? Parece um vulcão, uma flor. É uma flor a arder. A arder. Mas esse livro, essa capa tem de ser censurada. Pois tem, por causa dos seios. Pois, já tivemos um strike por causa do livro do deputado Bruno Nunes. Ah, pois. Diário de uma Stripper. Yeah. Olha, pronto, à parte. Nós já fizemos uma análise de um livro horrível do deputado Bruno Nunes. Sim. Do Chega. E eu agora estou a ver várias vezes nas redes sociais pessoas do Chega, e não só do Chega, simpatizantes ou pessoas que até lidam bem com o Chega, a dizer que ele é um homem brilhante. E eu, como se não bastasse... Mas porquê? Por falar bem, por não sei o quê, como se não bastasse eu ser das poucas pessoas do mundo que leu A Última Madrugada no Islão, do André Ventura, e ficar chocado como é que uma mente tão medíocre é tão elogiada, tem a sua acutilância e a sua capacidade de argumentar e de comunicar tão elogiada por tanta gente, como se não bastasse eu ter de lidar com isso. Sim. Agora temos nós de lidar com o facto de o autor de uma das maiores merdas que tu já leste e que se devia envergonhar e que não só não se envergonhou, como publicou aquilo como se fosse uma coisa espetacular, agora é elogiado como um senador da nossa Assembleia da República. Alguém que, para muitos, poderá seguir as pisadas de Pedro Pinto, outro dos nossos maiores tribunos, que felizmente nunca escreveu nenhum livro, que se saiba. Mas este podcast e a situação política fazem-me ficar triste com estas merdas. Tem calma, Sérgio, já te vou alegrar o dia. Eu espero que sim, espero que a Marcela com 2 L's me surpreenda. Marcela Reis. A Marcela Reis é uma senhora brasileira que decidiu pagar para escrever um livro. E o livro que ela decidiu pagar, das edições Vieira da Silva... Mas como é que sabes que ela decidiu pagar? Ela diz isso? Não, então esta é uma editora de livros de autor. É Vieira da Silva? É. Eu conhecia a Chiado.
a Chiada, Vieira da Silva, antigamente havia a Papiro, portanto há várias... Copy pronto. há várias... o Videonorte. Há várias zonas, há várias editoras que deixam que tu publiques livro. Então esta senhora decidiu publicar um livro que se chama O Dia em que Pari Minha Mãe. Espera aí, antes de chegares ao caralho. conteúdo, isso é um paradoxo. Ela não pode parir a própria mãe. Eu sei, Sérgio. Porque se ela dá à luz a sua mãe, como é que depois a mãe a dá à luz a ela? Pois. É o ovo e a galinha. É um paradoxo. Que É eu o ovo eu e a não sei galinha. como é que ela vai resolver esse paradoxo. Ui, epá, é vais ver que vai ser uma coisa muito profunda, Sérgio Duarte. Tem de ser. Não espero outra coisa. Porque isso implicava que ela fosse mãe da própria mãe e fosse sua própria avó, não é? Sim. E a mãe é avó dela própria. Não compliques. Epá, É mais simples. É mais simples. É mais simples. não, é que isso podia ser um enredo de ficção científica. Eu acho que o problema, este livro não é bom. Vou já tirar, chegar a essa conclusão e vou dizer a minha conclusão. O livro não é bom e na sua biografia tem aqui uma coisa que me gatilha muito, que é, ela fez o ensino básico no Colégio Instituto Educacional Emanuel, cuja doutrina e ensino se baseava nos princípios de Allan Kardec. Foi um ponto de lança do Benfica Não, há uns anos. é aquele senhor das psicografias o caralho. Eu sei. E o jogador do Benfica, o nome dele deve ser Eu acho que sim. baseado. Acho que ele pariu o Allan Kardec. Não, eu já tive livros do Allan Kardec na mão, Já. como é óbvio. E são gigantescos. Depois É o mal. é o mal. E eu, quando digo assim, os princípios são baseados no Allan Kardec, é um bocadinho. Sérgio, eu de vez em quando vejo casados à primeira vista e quando metem lá especialistas que vão ajudar casais, muitas vezes tem lá, o maior especialista é um especialista em enneagrama, que mete as pessoas em tipos. Levaram uma coisa que tu vais gostar no episódio, eu vi o episódio de ontem, e levaram um casal a um especialista em Human Design. Lembras-te de Human Design, Lembro. Sérgio Duarte? Foda-se. Do Puta nosso que pariu. livro Manuel Clemente, e levaram também um senhor que chegou a um casal e disse: tu tens de abraçar a tua deusa interior. Era um senhor careca com um rabo de cavalo e com roupas feitas numa tribo. Isso é que está mal. Epá. Isso devia ser uma senhora sentada num jarro Sim. a vaporizar a sua vulva. Sim, Aí sim, eu dizia, ok, agora um homem? mas quando metem depois... Tu tinhas coragem de chegar ao pé de uma mulher, olha, tens de abraçar o teu lado feminino. Sim. Quem és tu, homem? E sobretudo se for um homem que nitidamente fez carreira em fábricas, mas depois descobriu aqui um nicho de mercado de enganar E não pessoas. só, eu acho que isso é tipo líder de culto, a saltar muitas fases até chegar ao ponto em que ele diz às seguidoras, olha, abraça o vosso lado feminino, Sim. umas com as outras e depois comigo. E isto gatilha-me um bocado. Mas o Allan Kardec, ele era espiritista, não era? Era, acho que sim. Mas não é só cenas psicografadas, Não, era não, mesmo um tipo... Mais psicografado era o Chico Xavier. Ele era especialista em jogo do copo. Sim. Foi ele que inventou. Tem a patente do jogo do copo. Então este livro é dedicado, diz logo, dedico esse meu segundo filho, quer dizer que já existe um primeiro filho, um primeiro livro, à minha mãe. Ou um filho a sério. Pois, eu não sei. Ou à própria mãe, não é? A Madalena Rodrigues dos Reis, que é o nome de sua mãe. E no prefácio, Sérgio, estás pronto para ser bué profundo, man? Não. Então vamos lá. Abracei as nuvens do céu como se fossem travesseiros de algodão e despedi-me da luz do sol. Sustive a respiração e fechei meus olhos. Pulei. Já vou-me. Até já. Isto é o quê? Hashtag deep. É o prefácio. É o que dá mote, digamos assim, para o livro. Parece o Cidade dos Anjos, quando os anjos se atiram abaixo do prédio para se tornarem humanos. Não é o Nicolas Cage, se atira abaixo de um prédio. Eu não vi esse filme. Ok. Mas acho que... Pronto. Spoiler. Sim. Ele atira-se, dá a música dos Google Dolls. And I don't want to see me. E ele vai dar um beijinho à Meg Ryan. Ok? Sim. Pronto. Este pulo dela, vamos já saber o que é. Estás pronto para saber o que é? Isso é uma carta de suicídio, é isso? Não é. Ela pular é despegar-se do colhão do pai.
Ai, começa aí. Começa com semen. Quando uma pessoa é espermatozoide, já tem a personalidade. Tem. Tu consegues recuar, Aham. regressão até ao tempo em que estás no É isso que habitas se no ensina, cantinho escuro é isso do que se teu ensina pai. no ensino básico com princípios baseados nos pensamentos de Allan Kardec. E então começa assim. Não sei como nem quando, mas a verdade é que deparei comigo presa numa bolsa externa de pele e músculo. Sim, eram os testículos do meu pai. Confesso que era um tanto quanto incómodo estar ali. Vez ou outra, ele me coçava, ora ajeitava a sua bolsa de pele nas cuecas. Se queria estar ali? Não, eu não queria estar ali, mas tinha uma missão, parir a minha mãe. E a probabilidade é... Quer dizer, então o pai dela é pai da mãe. Ou seja, já vais perceber isto, mas pronto, ela tem missão para ir a mãe, portanto tem de sair do colhão do pai. Pois. E é um bom início. Mas ela não fala dos amigos e das missões deles? Ela podia ter um amigo aí que era parir o Martin Luther Não, King. ela está lá ao lado a fazer piretes. Olha, fodam-se, eu é que vou parir a minha mãe, fodam-se, vocês não vão Sim. parir a minha mãe. E estão com um manguito em cima. A ler livros de Human Design, Human de Design. Espermatozoide Design, para ser Ou o livros do primeiro. Allan Kardec. E isto é uma forma poética de dizer vim dos colhões do meu pai. Sim. Para ela poder estar a escrever isso é porque conseguiu. Porque Conseguiu, a probabilidade era porque muito ela pequena. diz, e saí, como um foguete. Lá foi ela Mas homozigotar. Não, o pai acho que se esfregou na mãe. Sim, claro. E ela então continua este Por sorte, processo. o pai não devia ser... Ela fala dos hábitos de masturbação do pai. Não fala, coitada, senão saía disparada para nada, não é? Do ponto de vista de um espermatozoide que está lá no saco do pai, Ah. ele a vê os amigos todos a ser assim jatos e ele, ui, quando é que vai chegar a minha vez? Sim. Está lá encostado E a ela, tentar. Ele agora, desta vez não saio. ele agora está a bater uma, por isso não. Sim. Ele a tentar perceber o que é que se passa lá fora, usar as suas competências de espiritismo. Agora está com uma mulher. Olha. E ela está a ovular, por isso é seguro eu sair. Pumba. Amigo, espreita na uretra para ver se faz frio. Faz frio, ele está batendo uma. Agora vê se está quentinho. Cheiro-te a óvulo. Os ratinhos do labirinto que Sim. mexeu no meu queijo, anda pela uretra para Sim. testarem quando é que é a altura para serem o espermatozoide vencedor. Este espermatozoide vai se tornar um termómetro humano. Porque ela diz seguidamente: penetrei a caverna em estado de gel, correndo a 10 km por hora com uma temperatura de 37 graus. É 10 km por hora que eles Sei correm? lá. Alguém está lá com o velocímetro? Pois não sei. O velocímetro... Ou com um cronómetro, vai! Sim. Correu. Ora, imagina Cinco um gajo a bater uma e está lá com um gajo com o velocímetro a ver qual é a velocidade do jato. Queres saber como é que eram as trompas da mulher? Claro que queres, Sérgio, porque eu vou-te contar. As trompas da mulher eram douradas e metálicas. Dificílima de tocar, de entranhar. Então ela literalmente ouve a palavra trompa e acha que é mesmo uma trompa. Sim. Não, Sim. E ouvia-se pom, 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 pom. ouvia-se Minha mãe mais. está treinando na sua trompa. Ouvia-se mais. Pom, 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 pom. Adiantei-me. Meu parceiro do lado morreu. Ele veio-me prometer que chegaríamos juntos. Não chorei. Não tinha lágrimas. Ainda não era hora de chorar. Serpenteei ainda mais. Isso parece o desembarque na Normandia. Parece, eu tenho aqui uma analogia. Eu quero só terminar este capítulo com o último parágrafo. Eu fui valente. Ferrei minha cabeça naquele mundo pequeno e incapaz de se mover e... Zás! Perfurei a borracha esponjosa. Do lado de fora, eu chamava os meus amigos. Eles diziam-me adeus e eu adormecia com uma dor de cabeça valente na fronte que ainda nem tinha. Pois, tinha Que ela aquela- estava lá a tocar. Mas ela tinha fronte, tinha a cabecinha dos espermatozoides. Era. não é? Isto eu escrevi aqui. É uma epopeia. Se o Ulisses fosse um espermatozoide, ele escreveria assim, não é? Ou melhor, a Odisseia de Homero seria assim se fosse sobre Semen. Canta, ó musa, os leitos do pai da Marcela. Ah, pois é, nós falamos muito de leites aqui. Não por culpa nossa, mas porque... Pelo Dr. João Pina. Dr. João Pina. Falamos muito de leites, mas nunca falámos da personalidade dentro dos leites. Sim.
E isso, pronto, isso é culpa nossa, não é? Porque olhamos para os leitos como É uma prequela de leites isto. como uma entidade, Sim. mas um leite é feito de múltiplas personalidades, com vidas, com sentimentos, com aspirações, Sim. com sonhos. Quando pensamos nisso um espermatozoide é uma tragédia, um jorro de leites é uma estatística. É uma estatística. Yeah. Já diz Stalin isso. Mas continua esta saga. Durante alguns dias fiquei sem ar, no espaço apertado de um óvulo. Mas como um mestre de obras, construí uma placenta com o pouco da gelatina que restava do meu corpo incorpóreo, para proteger-me da morte de uma vida que eu ainda nem tinha. Com a inteligência do cérebro da cabeça que não existia, construí um cordão que saía de um umbigo imaginário. Joguei o cordão para longe e obtive imediata resposta. Já viste? Ela tornou-se dentro da barriga o Tarzan de placenta. Isso parece aqueles desenhos animados, era uma vez o corpo humano. Não é? Ó Sérgio, então já te vou mostrar aqui uma frase que eu escrevi. A voz mandava-me bolachinhas pelo telefone, peixe, arroz, verduras, sopinha e iogurte. Tudo muito bem mastigado e unido ao sangue que drenava a transformação do meu corpo. Lembro-me que na quarta semana, que ela ia medindo os dias, ia lá metendo Sim. um X tipo prisão, ou um tracinho, eu já media 1 milímetro. E ao final dela, eu já tinha um sistema nervoso e um intestino primitivo. Na 8ª semana, eu já media 20 milímetros e ganhei de presente um instrumento que parecia um tambor. É o coração. O coração. Sim. E o que é que eu escrevi aqui, Sérgio? Parece um livro de estação, mas na primeira pessoa. Pois. Era uma vez a vida, Sim. não é? Mas com a intenção de ser para adultos. Só falta aqui mesmo imagens, caraca. Na 40ª semana, meu corpo parecia uma máquina e as minhas fezes saíam como uma espécie de graxa. É um pormenor importante, ok? Mesmo assim, eu não sabia quem eu era. O que na verdade eu era. Foi quando que, com curiosidade, olhei para baixo e vi que tinha um sexo partido ao meio. Era uma menina. Era. A voz me dizia que eu seria uma linda e valente menina. Ah, tá linda. O parto. E já vamos no 4º capítulo e ela está a chegar ao parto. Que é que começa mesmo Do nada. Podia ter começado pelo Big Bang. Sim, podia. E começou um bocadinho antes do Big Bang. Para ela, sim. Yeah. O meu pescoço ficou preso nas suas genitais. Comecei a ficar sem respiração. Eu iria morrer sufocada. Faça força ou a sua filha morrerá enforcada. E ambas fizemos uma... Isso é a melhor palavra de estímulo É. que o médico poderá dizer. Sim. Está pronta para deixar morrer a sua filha? Faça força! E ambas fizemos uma força abismal juntas. Ela fez tanta força que defecou na mesma hora em que eu saí. Um pormenor também que eu acho que é... Sim. Obrigado. E o médico limpou o bumbum da mulher que dá a vida à voz como se ela fosse um bebezinho. Pois, eu já percebi a cena de parir a minha mãe. Yeah. É porque só quando ela nasceu é que a mãe se tornou uma pessoa completa, não foi? É isso. Ou deveria. Ok. Ou deveria. A menina chama-se Valentina, diz a mãe, por ser uma valente. Ainda bem. A outra hipótese era chamar-se cagada, ok? Porque ela foi valente a nascer ou borrou a mãe. Sim. Percebes? Ou era Valentina ou... Aí ela decidiu o Diarreia. nome na hora. Sim. Ela chorava como uma criancinha. Pedi para que me limpassem. Para acalmá-la, suguei os seios dela que estavam inchados. Aos poucos, a mulher foi adormecendo comigo nos braços, com um sorriso torto nos lábios, dilatados de felicidade. Acariciei os seus seios rosados. Olhei para ela e disse para mim mesma: a voz chamar-se-á mamãe, que era a voz que ela ouvia dentro da barriga. Foi assim que eu pari a minha mãe. Ok. Ou seja, a mãe é que sofre, a mãe é que a carrega dentro do ventre e ela toma para si os louros do nascimento. Sim, como é que eu vou justificar este título clickbait que eu Yeah. criei Yeah. para vender o meu livro? Sim. E que resultou contigo. Resultou imenso comigo. O livro é muito bom. A mãe, como é que se chama? Chama-se Betânia. A Betânia, diz ela, me teve com 19 anos. O meu pai, eu não sei quem é. Já temos aqui
o estabelecimento da história, que a mãe foi mãe adolescente, ao fim da Ela adolescência. não sabe o que é, já morou dentro do escroto dele. Pois. Ela conhece o interior. Conhece só os colhões do pai. Essa Por parte ela exemplo, conhece. se o pai lhe aparecesse, ela tinha de apalpar e ela, este não é meu pai. Mas parece a família. Tio? Sinto qualquer coisa familiar aqui. Sim. Eu agora tenho 19 anos e Betânia tem seus 38. Foi 4 capítulos para nascer, meia página para ter 19 anos. Isto parece a Bíblia. Pá, menos mal, já viste? Se tivesse de saber a história dela toda com esse pormenor. Pois. O que é que faz a mãe? A mãe trabalha como garçonete numa sorveteria de um velho italiano, bem mesmo perto de casa. Já a Valentina, eu dou aulas de dança e escrevo nas horas livres. Tenho um blog que dá dicas de beleza para mulheres e homens. Mas ela própria depois não se embeleza muito, sabes? Em casa de ferreiro, espeta o pau. Ok. Aos sábados, a Betânia gosta de sair para dançar. Eu prefiro ficar em casa assistindo uma série de TV ou lendo um livro. Estás a perceber? Ela é responsável, Sim. a mãe não é, e logo ela sente-se mãe da mãe. Ok. Pronto, a história gosta é esta. de sair à noite. Sim. É, TV mãe. muito jovem e está a tentar recuperar a juventude agora que a filha é adulta. Ela termina o 5º capítulo a dizer isto: eu só sei cuidar dela, eu só sei ser mãe da minha mãe. Okay? Vamos voltar atrás. Vamos voltar aos 15 anos e à festa dos 15 anos de Valentina. Ela criou uma festa. A festa aconteceu na sorveteria, onde trabalhava a mãe. Ela tinha paixoneta por um dos filhos dos donos da sorveteria, que era o Fred. A mãe arranjou-se toda para esta festa. Ok? Estou-te a colocar aqui o cenário. Ela vai roubar o namorado à filha. Betânia usava um vestido em formato de sereia, numa cor deslumbrantemente vermelha. O que é uma cor deslumbrantemente vermelha? É muito vermelho? É um vermelho provocante. Ok. Os lábios estavam mais carnudos e menos finos nessa noite. A tatuagem de rosa crepitava mais em seus seios. Ela tem uma tatuagem de uma rosa nos seios. Sim. Daí a capa. É. O Frederico, sorriu apertando os olhos e sentou-se do meu lado. Passava I Don't Have, com a versão dos Guns N' Roses, que é a música preferida dela. É? É. Que é uma música que não se chama assim. Que a música Pois não se diz I Don't Have. Não, a música é Since I Don't Have You. Sim. Mas, pá, se calhar em 2011, 12 ainda não havia Google. Sua mãe está arrebentando a boca do balão. Isto é, ela achou que ele a ia convidar para dançar, mas convidou a mãe. Isso é um videoclipe de Maroon 5. É. Lembras-te desse videoclipe? Sim. Sim, sim, sim. She will be loved. O irmão do Fred, o Guto, viu esta cena, chegou ao pé de Valentina e ela escreve assim: Guto me deu o sorvete. Eu comi-o todo com raiva, porque a mãe estava a dançar com o Fred. Mas a mãe sabia que ela gostava do Fred? Não sabia. Ou seja, ela não disse? Pois. Ele lambeu o final da minha colher e depois me deu um beijo macio e quente. Os óculos dele, ele tinha óculos, portanto ela dizia: ai, é tão feio, ele usa óculos. Os óculos dele afundaram-se no meu rosto e as suas mãos compridas mergulharam-se nos meus cabelos vermelhos. E eu me esqueci que ele era feio. Não, eu acho piada, o pormenor dos óculos a afundar isso na cara não é muito sensual. Não é muito sensual, mas eu acho piada esta coisa... As hastes dos óculos dele arrebentaram uma cara toda. Sim. Fiquei arranhada, ele nem tem noção do que tem. Mas eu esqueci-me que era feio, estava tão necessitada que até isto me serviu. Enquanto a mãe está com o bonzão do Fred. Sim. Voltamos então ela aos 19 anos, ou aos 20. Espera aí, ela aí tinha 15. Tinha 15. E o Fred? O Fred não sei que idade é que tinha, mas acho que devia ser das idades dela. Tá bem. Ou um bocadinho mais velho, e o capítulo 7 chama-se De Pato a Cisne. O que é que achas que vai acontecer? É o patinho feio, sim. O Guto. O Guto. O Guto. Podia ser ela. Não, o Guto. Sim, mas de facto é um bocado constrangedor a mãe trintona ir às festas com a filha adolescente. Sim, mas isto ainda vai ter mais balada. desenvolvimentos. Vai para a balada.
Então, o Fred, nestes últimos 5 anos, ele envelheceu muito e engordou também. O pai morreu e ele ficou tomando conta da sorveteria. Tem família feita, ou seja, casou, entretanto, tem família feita e, sobretudo, ficou feio, gordo. Pois, Só através de falta- sorvetes todo o dia. Mas Subsídio de alimentação. sim, Gelado de pistácio. ele Pumba! uma bola para mim, uma bola para ti. Pumba, pumba. Agora, Este gelado no fim do dia tem de se comer todo, que amanhã está estragado. Vá, subsídio de alimentação. Pumba, 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 pumba. não, eu teria dificuldades a trabalhar no sítio desses. Eu também. Agora, então ele era o patrão da mãe dela, é isso? Passou a ser porque a família, ou seja, a festa de aniversário foi na sorveteria, que era de um senhor, tinha 2 filhos, o Fred e o Guto. O senhor morreu, o Fred ficou a tomar conta daquilo. Já o Guto, ela deixou de o ver. Eu nunca mais vi o patinho feio. A não ser hoje de manhã na sorveteria. Quase desmaiei. Está com um corpo atlético, não usa mais óculos e dá aulas de dança como eu. Que sonho de homem. Ela dá aulas de dança, é? Eu disse-te. A mãe trabalha na sorveteria e ela dava aulas de dança. Ah, e tinha um blog. E tinha um blog também. Ok. Quando me viu, sorriu de lado. Sim. Então, babe. Dentes perfeitos e brancos. Solteiro. Com academia de dança própria. Família boa essa para negócios. Depois de tanto tempo fora da cidade, resolveu fazer vida aqui novamente. Bem que eu gostaria de fazer parte da academia dele. Peguei meu currículo e pedi para Beth, a Betânia, entregar. A escola onde eu estava dando aulas já há muito que me pagava mal. Seria uma ótima fazer parte da escola do Guto. Seria sim. Estava louca de vontade que minha mãe voltasse do trabalho para me contar como foi a reação dele ao entregar o meu currículo. Mas é sábado. Betânia sempre chega tarde e na ponta dos pés. É uma badalhoca. A Tânia também vai comer o Guto, é isso. Calma. E que tipo de dança é que ela ensina? Qual é que é o tipo de dança que tu achas que ele ensina? Salsa. Ok. É? É. Tem de ser danças onde sejam simulações de sexo. Mas podia ser dança interpretativa. Sim, ele fazer expressão corporal de dança contemporânea. Sim. Mas não, claro que não. Ele tem de fazer danças ou lambada, ou salsa, ou uma que tem aqui mais à frente que se chama Zouk, que eu não sei o que é. Porquê é que não há, por exemplo, academias dessas de dança com metal? Era fixe. Porque o metal deve queimar calorias. Pois deve. Depois, em vez de ser zumba e ser salsa, ser assim coisas mais ritmos mais latinos, depois as velhas todas a fazer mosh. Tudo a fazer mosh, tu sobreviveres a um mosh pit. Sim. Só com força. É que aí dá para juntar dança e desporto de combate. Mas MMA e dança por acaso estava. Ora bem. Mas era engraçado introduzir essa coisa. Eu dançava metal. Sim. O metal dá para dançar. Dá. E como tem mais BPMs, queimas mais calorias do que com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Isto não é nada. Não, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, é muito mais. Isso foi com pedal duplo, com Pois, caralho. com pedal duplo. Speed metal. Mete aí Slipknot para dançarmos. Slayer. Vamos dançar a discografia do Slayer. Quantas calorias é que não Ui. perdes? Mas sobretudo tinhas de dançar com uma peruca. Com uma peruca. Para fazeres o Para fazeres headbanging e tinhas de ir com roupa de metal com correntes, ou seja, ias com pesos, ias de botas, de metaleiro. Doc Martens, pois. A ver se não queimavas. Olha, por acaso, está aqui uma ideia, se alguém quiser pegar nela e fazer um ginásio de metal... Eu acho que muitas vezes o problema dos ginásios é a música que passa nos ginásios. Sim, porque sim, a música é péssima, normalmente. No CrossFit metem rock. Sim. Tem AC/DC. Mas podias incorporar no metal por motivos de saúde, stage diving. Estás a levantar o peso de um gajo. Sim. Não é? Tu fazes queda livre. Sim. Atira-te aqui para o tartan, sozinho. Não, e sobretudo pode ser uma questão de confiança. Isso dá para team building também. Dá. Atira-te do palco que os teus colaboradores vão-te agarrar. Isso é perigoso. Isso é.
E moche com o chefe? Ui, partiu o chefe todo. Porque é que tu no moche, à partida há uma ética no moche pit. Mas tu vis ali o teu chefe no meio daquela confusão, vais lá, olha, arrebentas-de a rota, viras sim. para trás, ele nem sabe que foste tu. Sim. Com Rage Against the Machine. Fuck you, I want... Começar assim com o chefe. Sim, hoje temos uma aula de Rage Against the Machine corporativo. Sim. Corporate. Team Building. Team building. Vamos... A temática é Rage Against the Machine. A temática é vamos saltar muito vigorosamente com as músicas da banda Rage Against the Machine. Sim. E depois vamos fazer mindfulness. Opa, acho que era giro. Eu queria ir para essas empresas e que não fosse o chefe. A mãe só apareceu depois do almoço. Antes dela saber se ia ter o trabalho, despediu-se da academia de dança e os alunos organizaram uma festa de despedida. A mãe veio da gandaia e disse que o Guto estava interessado. Espera aí, a festa de despedida foi uma daquelas... Uma dança, uma flash mob para aí. Isso, uma flash mob. Sim. Não é? Lembras-te dessa moda? Lembro. Já tentaste começar alguma vez alguma flash mob? Eu? Por que não? Pá, sim. Não, eu vejo... Comecei numa sala de espera de médico. Sim, tu no shopping começaste a dançar. Na sala de espera do médico, não, do hospital. O comboio das conta como emergências. flash mob. Eu acho que sim. É uma flash mob. Alguém tem de começar aquilo. Não é alguém, normalmente é alguém que arrasta outra pessoa. Anda, vamos fazer um comboinho. E ficam lá os dois. Ficam os dois. Fazer um comboinho a dois é estranho. Mas o comboio é fixe, porque se tu estás tímido para dançares no casamento... Sim. Vou-me levantar agora para dançar. Não, vês um comboinho, é um pretexto para começar. É um pretexto porque é aquela coisa que, ok, estou a fazer parte. Eu fui a uma festa de aniversário de um senhor que fez 60 ou 70 anos e tinha música ao vivo e ele chegou lá uma música, o senhor disse, eu não paro esta música enquanto toda a gente não estiver a fazer o comboinho. E eu fiz. E fui dos últimos a fazer. Que remédio, então. Mas perante essa chantagem... Teve de ser. Não é? Sim. Comboio... E foi um restaurante que apareceu há pouco tempo nas notícias porque houve lá facadas e não sei o quê. Eu comecei a olhar nas notícias, estava a ver assim que eu conheço isto em Gondomar. E de repente vejo aquilo tudo virado e eu estive aqui nem há um Terá mês. sido um comboio que correu mal? Eu acho que foi... Imagina, estás a fazer... Começou com o senhor a dizer a mim ninguém me manda fazer comboinhos. Pois. Ele não para esta música. O senhor para esta música e eu não vou fazer o comboinho. Ou isso. Esfaqueou o senhor que estava a pôr música. É legítima defesa. Pois. Porque vivemos num país de liberdade. As pessoas têm liberdade de não fazer o comboinho. Eu não defendo a violência nessas circunstâncias, Mas acho que também poderá ter sido uma situação de posicionamento de mãos. Pode ter sido. Imagina, estás a fazer um comboio com o Guna e metes na cintura. Não, deixa-me ver se tem cotão no umbigo. E tiras-lhe o cotão do umbigo ao Guna e ele, ei, mano, a mim ninguém me mete a mão no buraco, eu vou te chinar todo. Olha, estás a passar. Estamos a assumir que é em Gondomar e Cagunas, portanto... Não, mas acho que tinha... Pois, porque tu imagina, tu és alto, tu meteste nos ombros da pessoa. Eu meti nos ombros. Não, ou meti nas mamas de alguém, não sei. Uma senhora de uma sexagenária, ela pensou... Olha... Podia ser o homem. Eu não saio daqui enquanto não fizerem todos uma centopeia humana. Sim. Mãos no ar. Centopeia humana. E de repente a festa de aniversário dele tornava-se o sol. Opa, sim. Então pode escalar, começa um comboinho. Quando tu tens o controle sobre uma multidão e consegues pô-los a dançar um comboinho, pode acontecer, tudo sim. pode acontecer. Pode acontecer. Pois, não sei. Imagina o que é estar toda a gente de calças e o comboinho teres de meter as mãos no bolso de trás da pessoa que está à tua frente. E depende de como é que posicionas as mãos. Pois, se metes a conchinha para a frente... Não, porque, por exemplo, eu não sou alto. Há quem diga até que eu sou um anão. Mas eu poderia... imagina, se é uma pessoa muito alta, eu para meter nos ombros é complicado. Yeah. Não é? Se me calha uma pessoa muito alta à minha frente... Sim. Mas eu também não vou pôr na cintura. Parece que vais com as mãos ao ar. É muito constrangedor pôr na cintura também, nessa circunstância. Metes debaixo do sovaco. E estou sujeito a ser esfaqueado por causa disso. E a culpa não é minha, só porque me obrigaram a participar no comboinho. Sim.
Mas pronto, já não lembro porque é que isto tudo começou. Para jogar a academia de Não, dança. por causa da academia de dança da festa de despedida dela. Ok, então o Guto estava interessado, ela despediu-se antes, ou seja, arriscou, telefona-lhe e combina encontrar-se com ele na sorveteria, que estava fechada. Nós somos uma sorveteria especializada em vianeta. Tem um armazém com vianetas. Sim. Tem aqui vianeta do Pingo Doce, vianeta Não, do tem dois Continente. tipos, tem vianeta e tem gelado de gelo, daquele com corantes. Ai, olha, gelado de gelo. Eu no outro dia teve uma confusão do caraças. Estava um dia de calor. Eu estava na bomba de gasolina a meter gasolina, não é? E estava um gajo fora da bomba de gasolina com roupa de trabalho da construção e não sei o quê, e estava a comer um calipo. Mas estava-me a fazer tanta aflição como o gajo estava a comer o calipo, porque ele estava a comer aquilo ávido, ou seja, parecia que estava desidratado e estava a ingerir líquido, mas não estava a chupar, estava a trincar só, a trincar e a mastigar o calipo. Mas eu acho que isso tem que ver com... Homofobia internalizada. Sim, tem que ver com... A mim nunca me vão apanhar a chupar um calipo. Pois, mas estava a meter uma aflição, meu, chupa um bocadinho isso. Sim, chupa. Porque ele está... É que nem era aquela chupar e depois trincar um bocadinho, não, ele trincava e mastigava aquilo. Ao homem? Ao homem, e eu fosse... És assim tão frágil, chupa isso, vai-te Sim. saber melhor, está calor, estás na tua pausa. Mas imagina o que é esse senhor também estar com a roupa de trabalho e estar a chupar um calipo em que lhe estava a ter o calipo na ponta da bochecha, sempre de lado, e ele a olhar com olhos para ti, sem desviar o olhar para ti, e estava-te a fazer isso, na bomba de gasolina. Oh, mas eu aí desviava... Não, mas imagina, ele ia-se aproximando de ti, ia pondo o calipo na boca, sempre a bater-lhe assim na parte de dentro da bochecha. Fazia menos aflição do que A ti, trincar o calipo. ia trocar, ia com os olhos fixados em ti. Mas já vos ia trincar o calipo, que isso é mesmo animal. Eu sei. Depois eu comecei também a ficar arrepiado com aquilo. E às tantas ele começou, ele a pensar, pá, eu queria mesmo chupar isto, mas está ali um gajo a olhar para mim. Está ali um gajo a olhar para Deixa-me mim. comer isto a homem. E o gajo não ter pedido uma colher para comer aquilo. Sim, eu... Ele tem uma colher para eu comer o calipo. Eu como um calipo como é pá. Não, é que estava mesmo a comer aquilo que... Mas já estamos a desviar do assunto. Estamos aqui a analisar o livro O Dia em que Pari a Minha Mãe. Pronto, o Guto então me esperava do lado de fora, sentado na calçada. Ele tirou do frigorífico uma banana split, já feitinha, com direito a enfeite com papel laminado e guarda-chuvas de papel crepom como origami japonês. Ela disse, detesto banana, mas engoliu uma colherada cheia do cheiro da banana e de caramelo fresco. Ele a seguir colocou a música dos Guns, do dia do fiasco que foi o meu baile de 15 anos, e me deu uma rosa vermelha. Não, era o... Eu sei. Sim, não, imagina que ele pôr a música, deixa ir a música até ao fim, e era aquelas 10 minutos, o November Rain. O November Rain, ou Where do we go now? Where do we go? Yeah. E ele me deu uma rosa vermelha. Eu adoro receber flores do rapaz que eu gosto. Ou seja, já gosta dele. Porque ele é um gajo bem sucedido, que tem uma academia de dança, Sim. já não usa óculos e tem um corpo atlético. E ele, olha, veio à minha gelataria, vamos discutir o currículo que me enviaste. Sim. E eu faço isto nas entrevistas de emprego todas. Eu sirvo um banana split, Sim. meto um guarda-chuvazinho e meto um Guns N' Roses. Sabes como é que eu impressiono gajas? É preparar-lhes uma banana split com um daqueles chapeuzinhos japoneses de origami. Gostas da banana split? Ui. Agora pensa que a banana é a minha pila. Não, estás a ver a banana dividida? Agora queres comer uma inteira? Ela, amigo, eu sou aquelas que trincam o calibre. Sim. Por isso, atenção, vê o que é que eu posso fazer à tua pila. Ai. Ora, começou a dar a música e tem aqui um bocadinho da música. I don't have plans and schemes and I don't have hopes and dreams. I don't have anything since I don't have you. Com a concha das mãos, segurou as maçãs da minha face e me beijou. Com as conchas das mãos. A língua dele era comprida. É tipo um gajo pesquice. E ela diz aqui, como a do peixe do meu sonho.
Hã? Pronto, ela sonhou que um peixe tinha uma língua comprida. E então ele tinha a língua comprida como o peixe do sonho. Ele era uma aberração, ele tinha uma língua comprida, parecia um sapo. Yeah. Mas era mais fixe se em vez de Guns N' Roses a banda sonora do livro fosse Keane. Ah, sim. Não é? Sim, voltar à cena Era. do Sinel. A banda preferida do Sinel. A Valentina conta o encontro com Guto e sai-lhe isto. Conta à mãe. E a mãe sai-se com isto. Mas você detesta banana e caramelo, Valentina? Enquanto ela me dizia isso. Mas do caramelo da banana dele eu gosto, respondi. Ora bem, depois de se falar... Mas eles ainda não pinaram. O pior é isso. Não, mas eu gosto dessa resposta. O caramelo da banana dele é... Depois de falar do caramelo da banana do Guto, o que é a conversa normal que virá a seguir, Sérgio? Provavelmente sobre sexo seguro, Mais hipóteses. futebol, Mais. a situação do Médio Oriente. Mais. Eu estou a navegar às cegas. Pronto. Depois de falar o normal, de falar da banana e do caramelo que sai da banana do Guto, o que a escritora decide falar a seguir é a Valentina pergunta pelo pai. Como era ou será o meu pai? Falaram do caramelo da banana do Guto e a seguir ela vai falar do pai. E a mãe não lhe diz que é o pai. Seu pai, se é que se pode chamar de pai quem some e não queria, tinha outra família. Eu era amante dele, se você quer tanto saber. Engravidei-me de um homem de família de 30 anos de idade. Ela tinha 19. Ok, mas então... Ele era casado. Há aí uma hipótese do Guto ser irmão dela, é isso? Boa hipótese, não pensei nisso. Mas queres que diga já? Não é irmão? Não é. Não é. Já chega, foda-se de incestos, ok? Bárbara Corvi. Sem você, a vida não faria sentido, Valentina. Eu renasci no dia em que você nasceu. E eu lembrei-me do dia em que pari a minha mãe. Eu lembrei-me do dia em que fiz dela uma mulher de verdade. E depois a mãe diz-lhe isto. Sabe, Tininha, você foi o bebezinho mais lindo do mundo. Eu adorava dar de mamar para você. Mas você desmamou logo. Que pena. Eu queria ter-te amamentado mais. Você preferia a Xuxa. É uma tristeza da mãe. Que não, mas amamentou quanto tempo? Não diz. Não há informações sobre o sistema imunitário da Valentina? Não diz. Quando é que ela deixou de mamar nas tetinhas da mãe. Agora diz que ela deixou a Xuxa aos 5 anos de idade. Capítulo 10. Descobertas. E está a falar do pai. Eu soube que ele continua com a mesma mulher e que tem 3 filhas. Uma é mais velha que eu 3 anos, a outra tem a minha idade e a mais nova tem 6. Bom reprodutor é ele. Bom esperma. Bom esperma. Eu sou apenas Valentina Pereira. E agora sai aqui uma entrada da Wikipédia, que foi mesmo para encher uma página. É só procurar no Wikipédia e você encontra um monte de coisas relacionadas com Pereira. Pereira, sobrenome ou nome de família. Pereira, cidade da Colômbia. Pereira, freguesia no concelho de Barcelos. Freguesia no concelho de Montemoro Velho, em Portugal. Futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Pereira Barreto, município brasileiro de São Paulo, onde hoje os Veigas moram. Ou simplesmente Pereira, árvore rosácea que produz... reticências? Peras. A sério, eu quando ouço a palavra Pereira lembro-me do zagueiro brasileiro. Pois, nem sabia que era... O Pereira zagueiro? Sim, nem me lembrava dessa questão da árvore. Yeah. Achava que... o quê? Olha, está o Pereira. É o Pereira, o zagueiro brasileiro. Do Vasco da Gama. Valha-me Deus. O Guto convidou a Valentina para ir à academia dela. Mas... quase ali durante a última aula, para ela ficar depois. Ela regressa à casa e a mãe dá-lhe conselhos sobre relacionamentos. Porque elas são, no fundo, amigas, apesar da Valentina ser mãe da mãe dela. Pronto, não quero ser preconceituoso aqui, mas ter uma academia normalmente é red flag, não é?
Não é? Sobretudo se tu usares a academia para engatar pessoas. Há isso, mas eu acho que é bastante normal, não é? Eu acho que é bastante normal. Eu tenho mais esse preconceito com PTs, confesso. É a mesma coisa, sim. Os PTs de... tem de fazer este exercício melhor e metem assim a mão marota. Tem de sentir aqui. Sim. Mesmo por cima da pubis. Mas mão marota... Está a sentir o músculo por cima da pubis? Quando faz força aqui por cima da pubis, sente o músculo a arder? Eu não estou a Ou dizer... está a sentir a sua pubis a arder? Eu acho que é uma profissão importante e que... PT? PT, é. Uhum. PT ou instrutor de ginásio, ter marca, tudo isso é importante. Agora, é também uma profissão que atrai muita gente manhosa. Sérgio, Não é? quantas vezes te meteram a mão por cima do teu pénis para sentir o músculo? Um PT? Sempre que eu vou ao ginásio. Aí acontece-te sempre? Sempre. Eu como não vou ao ginásio... Ou, se for PT feminino, ela mete a mão mesmo assim por cima da pila. Mete? Claro, sempre. Diz-me agora a sério. Não, então... Não. Não há razão nenhuma para isso. Não há razão nenhuma para isso, mas eu já vi A não ser PTs que seja, homens... A não ser que seja num ambiente de sedução. Pronto, mas eu já vi Deixa-me PTs sentir homens... a tua pila. PTs homens a irem ajudar no abdominal feminino e a meterem a mãozinha ali. Ai, está a sentir o músculo aqui, por cima da pubis. Sério? Sim, epá, e é muito creepy. Já viste isso? Já, e não os vejo a fazer isso, a serem tão céleres, a irem correr para o senhor que tem um arcabouço ou uma envergadura de cerca de 2,20 metros a dizer: ai, está a sentir aqui o abdominal por cima da pila? Está. O abdominal por cima da pila. Não, mas isso não acontece, mas é verdade. E depois o pessoal que trabalha assim nessa área tem um pretexto para fazer negging às mulheres. Ah, sim, sim. Não, eu faço isso com todas as caixas. Eu estou a comentar o teu corpo, mas no sentido profissional. Atenção. Claro. Olha, quer ficar mais rijinha por cima da pubis? E ela, mas eu sou suficientemente rijo, eu só... Não. Não. Podia ser melhor. Sim. Não quer ter umas aulas em privado comigo? Pronto, ok. Então, quais é que são as dicas de relacionamento que Betânia dá à Valentina? Disse que eu não podia atender o telefone logo no primeiro toque, que eu não podia deixar passar as mãos nos meus peitos, bunda e vagina tão rápido. Ela que nem sabe que eu ainda sou virgem. Ou será que sabe? E a frase seguinte é: eu sei que você ainda é virgem. Pumba. Disse-me olhando de lado e sorrindo com a cara safada. 19 anos que ela tinha. 19 a caminho dos 20, sim. Valentina vai ter com Guto e ele está a dar aulas. Depois de colocar um zuc, coloca uma lambada e dança com uma aluna. Ela suada e ele com a camisa branca suada também. Ele deslizou a sua mão na barriga dela e rapou-lhe o suor do ventre. Fazia parte da dança. Sérgio, quantas vezes rapaste o suor da tua parceira de dança? É um passo normal. Quando vês a tua parceira de dança a suar, rapa-lhe o suor. Eu estou-me a lembrar de uma situação em que eu tenha tido uma parceira de dança. Quando frequentava discotecas. Sim. Normalmente estava ao balcão a beber cerveja. Sim. Mas não me lembro de rapar suor de ninguém. Não? Nunca abraçaste e disse: olha, está a suar das axilas, posso-lhe rapar o suor das axilas? Começa a espremer a camisola. Olha, dê-me aí a sua t-shirt. Está muito suado. Empreste-me aí o seu top, que eu vou espremê-la à casa de banho. Eu vou-lhe passar um bocadinho de sabão, sobretudo na zona das axilas. Olha, vou espremer para o meu fino. Mas eu não gostei nada. Naquele momento ali eu desejei que ele fosse o patinho feio de antes e que seus braços fossem finos e fracos e que a deixasse cair na hora de deitá-la em seus ombros. A Luna faltou beijá-lo na boca e eu faltei morrer de ciúmes. Que vontade de chorar e deitar-me no colo da minha mãe. Pois, é o problema de ter uma relação com alguém que tem uma academia de Pronto, dança. para todos os homens que querem estar seguros porque as suas companheiras vão para aulas de dança e dizem: é só dançar, fica aqui um parágrafo que transmite muita segurança, que é: o parceiro profissional de dança há de rapar o suor da barriga das vossas namoradas. Pá, é uma coisa... dependendo do estilo de dança, mas é alguma intimidade ali, não é? Claro que há.
Achas que os instrutores de dança, por questões éticas, deviam ser castrati? Acho que não deviam ter pila. Pois, não era? Mas castrati é sem tomates, a guia é mesmo sem pila. Ela só Sem sentiu nada. as bolinhas. Sim, sem nada. Para tranquilizar os Para homens tranquilizar. inseguros em casa. Deviam ser cans. Está um homem inseguro em casa que não confia na mulher, Sim. sabendo que o instrutor é um Ken, Sim. está muito mais tranquilo. Opa, eu acho que sim. Acho Sim. que todos deviam. Se querem, se amam mesmo a dança, como dizem, Sim. Esse sacrifíciozinho. claro. Ficam os instrutores capões. Yeah. Então ela estava ciumenta, queria ir embora, mas Guto foi tomar banho. E quando apareceu perfumado e de All-Stars, a Valentina esqueceu tudo. Então, claro. Ele está a fazer o trabalho dele também. É injusto ela É. ter ciúmes. Ele leva para uma sala à parte, tem lá uma mesa já posta com comida chinesa, Era um buffet. e então colocou uma música chamada Valentina. Foi quando ouvi o refrão e quase me derreti, como banana split com caramelo nos braços musculosos dele. Valentina, sweet flower of Mexico, growing in the wild places. Nossas pernas pareciam um só girino. Um girino girando numa lagoa de emoções. Enquanto dançávamos, nos beijávamos. Que beijo diferente era aquele? Beijo quente com respiração ofegante, as mãos dele nos meus seios que explodiam no sutiã dourado de Betânia. Não, dourado não, eram prateados. Está tão... Nem se lembra da cor do sutiã. Sim. Mas eu gosto sempre quando há metáforas em que os seios são sempre tipo bombas prontas a explodir. Mas o André Ventura é que é o especialista nisso. Sim, Os seios longos, Sim. os seios sólidos, Seios sólidos. Ela tem os seios quase a explodir do sutiã. seios provocantes. Sim. A música estava no som com o modo repeat. Ela queria dizer repeat. E ficamos ali dançando um tempão como se estivéssemos acasalando como pássaros. Pois, Espera, tipo a como é que pomba, não é? Sim, mas como é que eles estão? Agarrados e depois estão a acasalar como pássaros. Ele está a dançar à volta dela e a fazer... Não sei, mas eu no outro dia vi um ritual de acasalamento dos pombos. Sim. Já viste isso? Eles andam à volta, não é? Aquilo é mesmo deprimente para eles. Pois é. Porque eles incham-se, são todos lá inchados, andam lá à volta da pomba e a pomba a fugir deles. Sim, é isso. E é isso, e depois aparece outra a fazer a mesma coisa. Eu não sei se a cena da pomba não é ela. Deixa eu ver qual é o que incha mais. Sim. Qual é o que tem mais cabedal. Não, eu Sim, acho que sim. a cena dela é... Olha, já estou cansada de Sim. fugir. Vai este. É recompensar a persistência. Por isso não sei se é uma metáfora muito boa. Sérgio, Sexo de pássaros. vou-te pedir um exercício de empatia. Difícil. Se tu fosses uma senhora, como é que tu gostarias que te engolissem os seios? Sofregamento. Sofregamente. Mas, agora vou-te dar uma espécie de joker. Se tu tivesse um senhor a sorver-te sofregamente os teus seios, preferias que esse senhor tivesse dentes ou não tivesse dentes? Eu posso pensar que é o senhor que estava a trincar calipos no outro dia. Espera. Não, imagina mesmo na tua... Tu como senhora, Sim. e ter o senhor nos teus seios ali a sorver-te os seios sofregamente, preferias que esse senhor tivesse dentes ou não tivesse dentes? Eu preferia que tivesse. Pronto. Só por uma questão depois tinha de olhar para a cara dele. Não é? Ok. Ele me deitou suavemente no chão, tirou a minha blusa e engoliu os meus seios com carinho, como se não tivesse dentes. Fez aquela coisa com a boca. É a vantagem de homens mais velhos. Tiram a placa, sorvem os seios e metem outra vez. Olha, já achei aqui ele ter um copinho de lado para meter a placa dentária. Sim. Sorve o que tem a sorver. E ela, que maravilha. E ela olha para o lado e em vez de ficar enojada, é um copo, não é um copo, é uma caneca que diz: uso apenas para sorver sofregamente seios. Senhoras, querem ser verdadeiramente amadas, arranjem um homem sem dentes. Sim. Se querem, um homem que seja capaz de simular não ter dentes como esse. se querem que os vossos seios sejam engolidos, Sim. como eu acredito que queiram, procurem um homem sem dentes. Ele abaixou as minhas leggings. A gengiva, não há nada como a gengiva ali à volta do mamilo. Imaginem um bebê. Sim. Estão a ver um bebê? Imaginem um bebê com uma boca maior.
Ele abaixou as minhas leggings, cuecas novas, ainda bem. Tateei o chão e encontrei a minha bolsa. Preservativo, pensei. Ele segurou as minhas mãos e eu tentei lá chegar novamente. Preservativos. Ele segurou novamente as minhas mãos e mostrou-me um, que já estava nas mãos dele. Tinha sabor e aroma de caramelo. É Que para ela a não banana gosta. split. É para a banana split dele. Ele colocou o preservativo de caramelo na sua banana e split. É o que está aqui escrito. Ele colocou o preservativo de caramelo na sua banana e split. Eu vou Ou seja, fazer- nós quando fizemos a associação entre banana split e pila, estávamos mesmo a atingir o objetivo da autora. Estávamos, sim. Não era assim Isto tão subtil. tem aqui uma preparação longa no livro. Mas era engraçado ela estar a escrever isso Hum. e inicialmente ser a pila dele sob uma sundae de caramelo. Sim. E só mais tarde, banana Banana. Pois, Banana banana. split com caramelo. com caramelo. E foi assim a minha descoberta de amor e sexo. Chega ao Natal. Ela é namorada do Guto. A família do Guto chama-se os Capeta. O capeta, O Capeta é o diabo, não é? Sim, coisa de capeta. Coisa do Capeta. E Pá, então... eu uma vez fui a um grupo do Facebook da... Pá, era estúpido, mas pronto. Sim. Daqueles da Bíblia e Sim. evangélicos. Sim, sim. E eu disse que tinha tido um sonho erótico com Jesus Cristo, que é que eles me aconselhavam Sim. a fazer. E então a maior parte dos comentários que eu tive era coisa de capeta. Pois. Pois. Teve coisa do Capeta. Não devia ter feito isto. Não devias. Ou devias. Eu acho que sim. Porque é sempre giro uma pessoa pedir salvação e dizer a coisa mais grotesca. Sim. Não, era bastante grotesco. Não era só isto, atenção. Yeah. Mas de facto era coisa de capeta. E é daí que eu associo essa palavra. Ok. Então, eles foram passar o Natal para a Quinta dos Capetas, que é a família dona da sorveteria. Valentina levou Betânia e estava sempre com medo que a Betânia a deixasse passar mal, ela a passar vergonhas. Quem é que foi? Então quem é que estava lá? Estava a dona Samara, que é viúva do Sr. Afonso, o tal que morreu, o dono da sorveteria. Foi o Fred e a sua família. Foi ela e o Guto. E foi a Betânia, a mãe dela. Podia ser a reunião da maçonaria dos gelados. Sim. O Sr. Sunday, O Sr. Agandasse, o Perna de Pau, Sim. que é mesmo uma pessoa. Foi o Dr. Ben e o Sr. Jerry. Sim, foram todos à maçonaria dos gelados. Sim. E Dona Samara, viúva do Sr. Afonso, é uma mulher muito sofrida. Muitas rugas para a idade que não tem. Eu a compreendo. Betânia tentava na sua incompreensão compreendê-la. Mas digo que era bastante difícil compreender uma mulher viúva. Que frase da pizza. Essa frase é excelente. Pô. Epá, eu a compreendo e logo a seguir, mas digo que era bastante difícil compreender uma mulher viúva. Não é fácil. Não é fácil, não. Ora, a Betânia, apesar de eles estarem a viver ali o Natal em família e ajudarem-se uns aos outros, a Betânia ajudava pouco. E muitas vezes desaparecia e voltava de cabelo molhado. E ela dizia que ia banhar-se toda nua para uma cachoeira ali perto. E voltava. Véspera de Natal. Guto de mãos dadas comigo. Cheiro de homem limpo que acabou de tomar banho para a namorada. É um bom cheiro. É um bom cheiro. Se bem que dizem que as feromonas estão, não é um homem. No fundo, o cheiro mais apelativo do homem é o cavalo. Não é? É cavalo. Nós Sim, temos mas pelos aí vistos livros- as mulheres gostam do homem, dizem, eu gosto quando as pessoas são sinceras, são verdadeiras. É, mas só aceita o homem quando ele está cheiroso, com perfume que não é cheiro natural dele. Não é o cheiro dele. Pois. Ninguém nasce a cheirar Axe. É. Não. Ou seja, no fundo, mulheres, o que vocês deviam ter era um homem com cheiro a cavalo e sem dentes. Como um bebê. Não, o cheiro a cavalo apela àquele instinto mais visceral. Olha, ele teve a caçar mamutos para me alimentar. Teve. E É assim que eu imagino que cheira ao número. a cavalo, sim. Sim. Mas tipo a 200 cavalos de Lamborghini. Sim, não é? sim, sim. Então o Guto repara que a Valentina não está a divertir-se totalmente porque está sempre preocupada com a Betânia. E o Guto diz-lhe assim: você às vezes se preocupa muito com sua mãe, Valentina. Deixa ela se divertir. Às vezes parece que você é a mãe e ela a filha, como se ainda não tivéssemos percebido. E ela diz isto: eu me sinto sempre assim, Augusto. Parece que foi eu quem pari a minha mãe. Ainda ninguém tinha reparado nisto. O livro é pequeníssimo e mesmo assim ela continua sempre a repetir uma coisa que já sabemos.
Eu pensava, e diz ela, está aqui a explicação, eu pensava que quando as mulheres se tornavam mães, elas amadureciam mais. Nós já sabíamos, mas pronto, tendo em conta que ela queria uma mãe mais madura, o que é que ela lhe ofereceu no Natal, Sérgio? O que é que se dá a uma mãe? Eu não te disse uma coisa, portanto tu não vais adivinhar. Ok, diz mãe, essa coisa. Pronto, mas vou-te dizer e vais saber. A mãe é fã do Elvis. Deu-lhe uma peruca do Elvis. Não, deu-lhe uma t-shirt do Elvis que foi ela que mandou estampar. Daquelas brancas. Sim. E ela ficou maravilhada. Portanto, uma pessoa que quer uma mãe madura dá-lhe um presente de adolescente. O que é que Guto deu a Valentina, Sérgio? Imagina que tu te esquecias de comprar um presente para a tua namorada e pensas, ok, agora tenho de ser over the top para compensar o facto de me ter esquecido de dar um presente. Um carro? Não, ele não tem presente, não pode ser uma coisa física. Como é que tu compensas isso? Escreva um voucher. Ok. Tipo, vale um carro. Essa era uma hipótese. A outra era pedir em casamento. Sim, essa emergência. Sacar essa cartada. Essa cartada. Eu nem queria, mas pá, não tive tempo de comprar nada. Olha, Lembrei-me agora. Não me lembrei agora, isto já estava preparado. Eu queria ter a família toda reunida e ele disse-lhe: quer ser minha noiva, my Valentine? E ela olhou e disse: sim, quero. E a seguir diz isso: aliança de ouro bem grossa, aliança de ouro pesada. Mas então ele tinha comprado o anel. Pois, ou então era daqueles tipo de família da avó. Okay. Minha avó me deixou para quando eu me casasse. Na Quinta dos Capetas tinham aqui atividades em família muito normais. Agora estou a pensar naquelas listas de dicas para presentes e peças em casamento. Sim, sim. Um pedido em casamento. Sim, pedem em casamento. Estamos no último terço do livro. Quais é que são atividades em família para se fazer numa quinta, Sérgio? Jogar trivial. Sim, mais. Twister. Sim. Mas quinta, eles estão numa quinta. Andar a cavalo. Então vamos lá. Fizemos um monte de coisas. Andamos a cavalo, nadámos nus, com fatos de banho, fizemos outras festas e grandes almoçaradas, jogámos jogos divertidos, dançamos, namoramos, transamos, fizemos amor. Normal de fazer em família. Sim. Betânia, de vez em quando, dava aquelas sumidas dela e voltava molhada do rio com uma flor vermelha no cabelo e com os bicos dos seios arrepiados. O que é que achas que ela teve a fazer, Sérgio? Então teve a pinar. Com quem? Com o Guto. Não. Eu sei, o Fred está feio. Ela mantém a relação com o Fred. Pois, mas ele ficou feio. Quer dizer que a mãe não é assim tão fútil. Sim, pelo menos não anda a pinar com o namorado, não é? Pois. A seguir, há uma festa de Ano Novo e, do nada, aparecem os alunos do Guto lá. Entre as quais, Luana, que gosta de ser tratada por Lua, que era aquela senhora que se estava a esfregar toda nele, a dançar a lambada, quase o beijou. Ela começa a falar com Valentina e diz-lhe isto: parabéns, conseguiu fisgar esse peixe italiano, Valentina. Tensão, hein? Na festa de Ano Novo apareceram pessoas para criar esta tensão. A seguir começa a dar música, pelos vistos estão lá à volta da piscina, começa a dar música, ouve-se um zum e as pessoas vão assistir. Estava a dar uma música com letra espanhola, Valentina ouve um alarido, lá está, e começam a assobiar. E, pelos vistos, estava a haver lá uma dança sensual. Quem é que estava a dançar sensualmente? É o Guto e a Luana. Exatamente. Estavam um Guto e a tal Lua dançando todos calientes, como se fossem duas cobras enroladas uma na outra. Não contive as lágrimas. Elas começaram a descer continuamente. A minha cara ficou pálida, as minhas sardas desapareceram da minha face. Lua avistou-me de longe e sorriu perversamente. Guto também me viu e sorriu sem graça. Eu corri como na época em que eu era um espermatozoide perolado, cheio de lantejoulas que se espalhavam pelo caminho do celeiro. Eu não sairia com vida dali, disso eu tinha certeza. Engoli a água amniótica do meu choro e cada soluço de desespero e raiva. Escutei gemidos, entretanto. Sim, um gemido familiar. Como quando escutei o gemido da voz, como no dia em que eu saí do saco escrotal do meu progenitor. Ela lembrou-se do gemido da mãe, do orgasmo da mãe. Os gemidos iam ficando mais próximos a cada passo corrido meu, até que,
Na penumbra, avistei 2 corpos entrelaçados. Eram Betânia e Fred, Frederico e Beth. Ela chamou rameira à mãe. Nunca mais diga uma coisa dessas, menina, diz a mãe. Eu e o Frederico nos amamos. Acho que nos amamos. Bem, sou amante dele há muito tempo. E ela disse, afasta-te de mim, sua mulher infernal. Não se aproxime mais de mim, eu tenho ódio de você. Ela volta para a festa, encontra Guto, embebeda-se e pede ao DJ para baixar a música porque ela tem algo a dizer. E o que é que ela diz toda bêbada? Sérgio? Não sei, mas isso parece uma festa de sonho. Uhum. Já vês o que é o sonho? Estás numa festa, está a dar aquelas músicas de festa, Sim. tipo funk e reggaeton, e alguém baixa o volume para fazer um discurso constrangedor. Sim. Não imagino nada melhor do que isso. Pronto, é isso. Eu ficava, E, sobretudo, salvaste-me a noite, obrigado. festa de ano novo, está Sim. tudo bêbado, a dançar, e de repente baixem a música que eu tenho algo a dizer. E o que é que ela tem algo a dizer, Sérgio? Tenho a dizer que isto é tudo uma pouca vergonha. Ela não diz nada pelas suas palavras, ela vai declamar um poema. E o poema é este. Posso-te ler? Ao meu filho... Não, desculpa. Lê com a voz do poeta da cidade. Ao meu filho... Não, foda-se. Ao meu primeiro filho nascido, morto com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911, agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante, de minha brônzea trama neuronal. Que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante a tua morfogenese de infante, a minha morfogenese ancestral. Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anónimo a feder? Possas tu dormir feto esquecido, panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. Ela foi declamar um poema... Espera aí, isso termina o DJ. Ok, follow the leader, follow the leader. Bomba! Então, podia ser a bomba ou ouvir-se logo. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Ou então ouvir-se logo. Nossa, assim você me mata. No fundo, ela vai ler um poema sobre um feto que morre na barriga da mãe aos 7 meses. E o Guto pergunta porque ela fez isto. E ela disse que foi para não xingar ninguém. Ou seja, fodeu uma festa inteira. Eu quando estou chateado com alguém, por exemplo, contigo, sou educado. Sabes disso? Eu prefiro que me lesses poemas. Não, pronto, lá está. Em vez de eu te dizer, olha, vai para o caralho, Sérgio. Eu começo logo, olha, tenho uma coisa para te dizer, Sérgio. As armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, mais para além da tapa urbana. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se. É assim que eu me irrito contigo, Sérgio. Ai. Chegamos à parte final do livro. E tem aqui um capítulo que se chama Menina Consuelo. É a bebé dela. Aparece uma personagem nova. As relações de Valentina estão assim em banho-maria. Isto é, o Guto está assim, faço amor com ele, mas já não sinto que é assim muito amor. Com a mãe também está assim meio frio. E é no trabalho que ela encontra alegria. Ela conhece Consuelo, uma aluna que é feliz, apesar de ter uma história muito triste. A mãe faleceu com cancro da mama e ela própria, quando tinha 14 anos, teve cancro da mama. E a seguir, ela fala sobre cancro. Ela diz assim: cancro ou câncer é uma doença causada por uma população de células que crescem e se dividem sem respeitar os limites normais. Tem no Wikipédia, pesquise para ver. Ou seja, podia ter aqui Sim. um relambório sobre a questão de... Ainda bem. Não tem. Mas isso é fixe. Não tem. Ela dá a entender que ela teve aos 14 anos, mas ultrapassou. Eis não quando
a Consuelo morreu. Ela conhece a Consuelo, vai, fala aqui 2 páginas da Consuelo, logo a seguir, morre. E ela aparece apenas para dizer que morreu. E tudo porquê? Foi no enterro de Consuelo que conheci o meu pai, Rafael Veiga. Agora eu compreendo toda aquela aproximação dela na minha vida. Agora eu compreendo ela gostar de dançar, de ter sardinhas leves no rosto. Os olhos azulados eram da mãe que lhe dera a vida, da mãe que ela não tinha mais, da saudade que ela deixara. Mas que era a irmã dela? Era. Mas foi assim. Nesse dia, Rafael Veiga perdeu uma filha e ganhou outra chamada Valentina. Olha, nem tudo é mau. Tudo é mau. Quando tens filhos bastardos, Dá jeito. tens suplentes, não Tens é? suplentes, exato. Olha. No dia em que Consuelo... É assim que nascem as dinastias, caralho. No dia em que Consuelo morreu, eu renasci e parimos juntas um pai que na minha vida estava ausente. Ela farta-se de parir parentes. Pois. No ano seguinte, pariu uma prima. Mas isso é possível. Isso é possível. Infelizmente é. No ano seguinte a família cresceu. 23 anos no lombo tem ela, a Valentina. Perto do Réveillon. O primeiro com pai, mãe e irmãs. Ou seja, juntou-se tudo. Irmãs lindas eu tenho. Uma no céu a dançar nas nuvens e 2 ao meu lado. De repente a família ficou grande demais. Veiga, Pereira e Capetas. O primeiro de muitos Réveillons que passei ao lado deles. Da minha família. E depois tem E a um mãe fim... não fica com o Fred? Não. Ninguém soube do caso, mas não sei se continuaram a ter o caso. O fim do livro é um fim, não sei se viste a série 7 Palmos de Terra. Não. Não viste? Não faças spoiler para as pessoas. Não, o spoiler é, eles no fim revelam o fim de cada pessoa, até quando é que vivem. Okay. Só isso. E ela então revela também. Ela casou, a mãe não teve rugas até aos 80 anos, e ela então deixa isto. Esses dias atrás eu estava no saco escrotal do meu pai. Hoje tenho um feto dentro de mim. Eu não sou tão bom em detalhes como a Betânia. Ou seja, passa aqui partes à frente e nota-se. Os detalhes me deixam cansada. Meu pai ficou como Betânia. Como o final das novelas felizes. Isso não é muito feliz, quer dizer. Então ele renegou a amante, abandonou a filha. Sim. E depois volta para ela quando perde a mulher. Sim. E ela diz que no final do livro isto tem continuação. Em Betânia foi quem pariu. Vou conhecer a história dela. Isso, essa coisa de dizer no final o que é que aconteceu aos personagens, lembra-me uma das primeiras novelas da TV, tipo aí Jardins Proibidos, ou assim. Eles fizeram isso. E havia uma personagem que a cena dela na novela toda é tecida. E eles no final dizem, não sei quantas, descobriram a cura para a SIDA, ela deixou de ter SIDA. E nós chamamos, fixe, neste universo alternativo, isto aconteceu. Há avanços. Sim, há avanços. Na ciência. E eu vi aquilo em miúdo e fiquei esperançoso. Ok. Era fixe era saber em que ano. É um final feliz mesmo forçado, não é? Era fixe era saber em que ano. Pronto, o livro é este. Não é um livro, lá está, não causa mal à sociedade, mas acho que causou mal ao bolso de Marcela Reis, porque o livro não é bom, está mal escrito, tem mesmo erros de ortografia, erros de português, e aqui não é a questão do português do Brasil. Se o livro é pequeno, para rever isto não é assim muito difícil, não é? Pois, eu acho que, lá está, como não tens revisor, é uma edição de autor, ela podia ter dado a ler a pessoas que vissem, porque tem erros, tem aí Coragem com J, por exemplo. Pois, a questão aqui é que muitas vezes eu acho que uma pessoa que se lança num empreendimento deste se calhar é uma pessoa solitária, não é? Pode ser, não há mal nenhum das pessoas quererem escrever, é um livro que não é maldoso como não é o Automóveis com Mau Olhado, esse até é boa onda. Agora, o princípio dele é foleiro. Tem um mérito, o título chamou-te a atenção. O título levou-me a comprar o livro, ou seja, ela vendeu um livro às minhas custas. Sim, se houvesse mais gente, mais pessoas a fazer podcast de livros maus... Tinha de ser com títulos clickbait. Pois, sim, podia ser esse o encanto. Olha, aqui há muita gente com tempo livre para fazer podcast, a criticar livros. Vou lançar um pequeno com um título que parece estúpido e sempre vendo algum a estes pedantes. E sobretudo, com este título, a pretensão, creio eu, era ela fazer de mãe da mãe, e tu podias ter aqui 2 caminhos. Os 2 caminhos seriam ou a mãe amadurecer
pelo exemplo da filha, ou a filha perceber que não tem de ser mãe da mãe, que cada uma tem de ser o seu percurso e ela deve seguir o percurso dela, porque alguém ser adulto mais cedo do que é devido depois causa traumas para a vida futura. E não tens esse empreendimento, não tens este conhecimento, tens aqui histórias... Tens uma ideia. Tens uma ideia, mas tens aqui histórias metidas a martelo. Pois. Mas, com esta trama. Pronto, era um livro que... Mas tu gostaste de ouvir esta história? Não. Tanto nota-se pelos comentários que uma pessoa vai fazendo, desviámos muito. Porque a história não é... Não é uma história nada especial. É mais uma vez um livro de autor. Como é que eu ia dizer em relação aos livros de autor? Eu, quando trabalhava em livrarias, nós gostávamos muito de fazer apresentações de livros de autor. Normalmente são dos livros que mais vendem. Porque, quando fazes uma apresentação de uma livraria de um livro de autor, o autor vai levar a família inteira mais os amigos. Uhum. E o que acontece muitas vezes é que tu encomendas, eu lembro que na altura a editora, pelo menos a Norte mais conhecida, era a Papiro. E quando fazíamos uma apresentação de livros da Papiro, vendíamos sempre tipo 150 ou 200 livros. Que é um número para um dia, sim, para uma livraria, pá, espetacular. Agora, mas são pessoas populares. Eu sequer não tinha 50 pessoas que fossem ao meu livro de edição de autor. Imagina teres um garoto que escrevi um livro de poesia e vou escrever sobre as agruras de ser adolescente. E levavam os pais compravam 10. Logo, ou 20. Se tivessem avós, normalmente tinham, porque eles eram muito garotos, compravam mais 20. Ai, o meu menino escreveu um livro. O que é isto? Quando eu ejaculo para cima da colcha da minha avó... Ai, olha, está a falar de mim, ainda bem. Gostei. Olha, pelo menos está a fazer uma coisa criativa. Sim, pelo menos não está na droga, como os outros. E não é como os muitos... Não, há tantos netos que não dão valor nenhum às colchas da avó. Este dá. Fala dela no livro e tudo. O que é ejacular? Ou ele ter um daqueles sonhos que o Jordan Peterson relata no livro dele. Sim. Sonho erótico com a avó. Sim. E a avó a comprar 50 livros para dar às amigas. Era aquele todas. De cortar os pelos, não é? Ele sonhou com a avó com os pinteiros na mão e a usá-los como pincel, na cara dele. Pois foi. Sim. Jesus. O neto fazer um poema sobre isso, a avó comprar 50 para dar às amigas todas. Mata a avó do coração. Opa, pode ser. Agora, eu lembro-me disso, que era uma coisa positiva. Acredito também que há este lado romântico ou pelo menos eu sempre gostei de escrever, e em vez de escrever e deixar isto num caderno ou num fecheiro do Word ou no Google Drive, vou publicar e tenho aqui 1.000 euros ou 2.000 que não estou a fazer nada a eles e, portanto, vou editar aqui 1.000 exemplares ou 2.000 em que 1.000 têm de ficar comigo. Muitas vezes eles faziam isto. A Chiado fazia isto, que é, tu pagavas a edição e ainda por cima tinhas de ficar com não sei quantos exemplares. O André Ventura reeditou passado 10 anos. Yeah. Foi ele que pagou isso. Portanto, ele pagou, o Chagas Freitas, que trabalhava para a Chiado, praticamente. Portanto, eu não sei se ele pagava as edições ou ele trabalhava mesmo lá dentro. Ele tem muitos livros editados na Chiado Editora. A nossa querida amiga Maria Francisca Gama, o primeiro livro é da Chiado Editores. Ok. Também, que eu vi há pouco tempo alguém, antes do Profeta, ela escreveu um. E o Poeta da Cidade também lançou edição de autor. E vendeu muito. Pronto, mas aí, lá está. A partir do momento em que tu tens a tua própria máquina de marketing a funcionar para ti, eu lembro quando fizemos o livro do Poeta da Cidade, a quantidade de comentários de pá, eu nunca li poesia, mas tu és o melhor poeta. Que é a mesma coisa de nada, não é? Se não lês poesia e compreendes aquilo, pronto, isso diz mais sobre ti do que sobre a poesia. O André Ventura, no outro dia alguém partiu no Twitter. Sim. O André Ventura tinha um blog dos livros dele. Uhum. E tu tens lá comentários que são feitos pelo próprio André Ventura. Antes de mais... com aqueles nomes, não era? Sim, o blog é assinado por 3 pessoas. A equipa do livro não sei quê. Yeah. E depois tens comentários de tipo mulheres a dizerem coisas sexy sobre o André Ventura. Isso é muito engraçado, muito engraçado. Ele dar-se esse trabalho de marketing e pensar que ele hoje não precisa disso. Yeah. Mas pronto, é escusado falarmos mais do André Ventura. Eu, sobre edições de autor, eu há uns anos estava num bar em Aveiro e estava a decorrer uma apresentação num livro, eu não sabia, fui lá e estava uma mesa grande, uma senhora a apresentar o seu livro de poesia com pessoas sentadas, os convidados,
e ela à volta das mesas a declamar poesia, assim vestida meio à dominatrix, de uma forma muito agressiva, a dizer assim mesmo na cara das pessoas o poema delas, e depois a dizer coisas: se comprarem o livro eu faço uma dedicatória personalizada, eu olho nos olhos e faço um poema sobre ti, assim uma cena mesmo. Isso demovia-me de comprar. Depois, o filho dela toma a palavra e está assim todo encasacado e de cachecol e tira o cachecol e o casaco, eu dispo-me de preconceitos e não sei o quê. Opa, eu lá de lado a tentar aguentar o riso, porque aquilo era muito, muito constrangedor para os convidados e tudo, porque estavam mesmo ali na berlinda. Mas eu gostei de ver, foi engraçado. Foi até ponderei comprar o livro para ter uma dedicatória personalizada, para ela escrever um poema sobre mim. Eu não tenho, já tive coisas contra a edição de autor, mas neste momento se calhar sou mais favorável neste sentido. A partir do momento em que eu acredito que chegam às editoras muitos manuscritos, um bocadinho como está a acontecer, eu vi há pouco tempo uma entrevista, não sei de quem, em Hollywood, e que o princípio é o mesmo daquilo que eu vou dizer a seguir, que é as pessoas candidatarem-se a serem atores ou candidatar-se a ser escritor, e de repente a primeira pergunta que os coisas fazem, que quem lê faz, é quantos seguidores é que tu tens nas redes sociais. E se esse é o princípio, se esse é o critério para tu editares um livro, não acho que seja um bom critério. Não é. Ponto. E se for preciso, estamos a perder nas editoras. As editoras estão-se... E isso já aconteceu connosco, Sérgio. Se pensares que pessoas que já nos quiseram representar, mas que não nos queriam representar, não queriam ser nossos agentes, queriam é que os nossos seguidores sustentassem, ou seja, a máquina de marketing ou nós colocarmos em sítios dependia apenas de termos muitos seguidores. Ou seja, em vez de arranjarem um gajo com 1 milhão de seguidores, arranjavam 5 com 10 mil e já era fixe. Era esse o princípio. Mas no fundo é também as editoras não terem elas uma máquina boa de marketing e dependerem apenas das pessoas que já são boas a marketingizar os seus produtos ou a sua pessoa. E sempre existiu, não é? É o trabalho dos ghostwriters, não é? Escrever livros para celebridades. Como é óbvio. Não, isto sempre existiu e mesmo quando pensamos em prémios grandes, tem de haver campanhas para prémios grandes. Uma pessoa vê o investimento que os filmes fazem na altura dos Oscars para poderem chegar à frente nos Oscars. Uma pessoa vê a campanha, mesmo que o Saramago fez e sobretudo a Pilar fez, para o Saramago ser mais conhecido, para ser um nome colocado em cima da mesa para ser Nobel. Portanto, há campanhas para isto e eu não estou a dizer nada contra. Agora, o princípio de quem tem acesso a ser editado por uma editora, sobretudo as grandes, não é? E se forem autores novos, se forem autores que precisam de ganhar nome, etc. Se o princípio tens muitos seguidores, portanto eu vou-te dar a oportunidade de teres um livro, e depois surgem as Bárbaras Corbis desta vida. Eu estou a dar um exemplo de um livro da Pissa que lemos, não estou a dizer que ela é a pior, mas que não é boa, não é? Acho que pode-se vir a perder muitos bons autores, e se calhar a forma desses autores que sim que sentem a escrita é fazerem edições de autor. Agora, neste caso, esta edição de autor, eu acho que tu estás a dizer isto, essa conversa é muito bonita, e diz isso porque não és uma árvore. Oh caralho. Se fosse um eucalipto, sequer não achavas muita piada, é isso. Está bem. Não é? Olha, pergunta ao Allan Kardec o que é que os eucaliptos acham. Sabes o que é fazer uma edição de autor? Tipo, o lamento do eucalipto. Sim. E o eucalipto, foda-se, pá. Faça mais pinheiros. Sim, epá. Caralho, ok. Ouçam, tive uma educação exemplar. O meu pai eucalipto deu uma educação exemplar. Fui à escola, adorei ler os Maias. Adorava que eu próprio fosse uma edição dos Maias. Epá. E fui a Bárbara Corby. Vocês fizeram de mim a Bárbara Corby. Percebes? Imagina o que é eu viver a minha vida toda para ser essa de Queiroz e vocês tornaram-me Bárbara Corby. É verdade. Ouviram? Manuscrito. Foram vocês. Destruir a floresta portuguesa. Sim. Para fazer a Bárbara Corby. Foda-se.
Yeah. Ou seja, Bárbara Corby, o meu primo, foi o Afonso Noite Luar. Ele a dizer, sou feito de galhos, e eles puseram-me a fazer de pau. Puta que pariu. Pronto. Ide para o caralho. Então vamos dar pizzas a isto. Vamos. Quantas dás? As pessoas acham que eu dou poucas pizzas. Eu dou 8. Dás Eu digo 8? já que dou 8. Eu dou 8 também. Mas para que querias dar menos? Não, porque lá está, o meu critério costuma ser que mal é que faz à sociedade. E para mim o expoente máximo é o Pai Rico, Pai Pobre. Claro. É esse tipo de livros Sim. que se vão entrando no nosso inconsciente coletivo Sim. e vão tornando as pessoas piores. Sim. E a sociedade pior. Mesmo Yeah. quem não leu o livro, está lá esse mindset a contaminar tudo. Para mim isso é o expoente máximo do mau livro. Mas este livro é bastante mau. É chato, não tem história nenhuma, está É um mal livro escrito. pequeno. Portanto, eu também chato. não consigo. A única coisa redentora que eu tenho a dizer sobre este livro é: pá, não destruiu a sociedade, também não é fixe, não é? Porque isso é o básico. Opa, Não é. Portanto, E nem todos os livros destruíram a sociedade, não é? Sim. Agora, que há livros maus, e este não é bom. Não, isso é péssimo, foda-se. Ok. E pronto. E o melhor que tem é o título. É. Foi por isso que eu o comprei. Portanto, 8. Malta. Sim, tem um bom título, é isso. Eu vou dizer, tem um bom título. Porque é um título que faz pensar, uma pessoa fica, o quê? Isto é ficção científica? Isso era Isto giro. é um Isso era giro. paradoxo? Isto é o quê? Isso era giro. É ela viajar no tempo, podia ser uma história de viagens no tempo. Ou de viagem no tempo, ou mesmo uma sociedade em que as relações parentais estavam ao contrário e tu quando parias a tua mãe. Ou seja, tu só eras educada quando conseguisses parir a tua mãe. Até lá eras um selvagem sem qualquer tipo de educação. Podia ser uma coisa gira assim. Pois. Não sei, pronto, não interessa. Dito isto, obrigado por ouvirem-nos. Obrigado por ouvirem estes episódios de livros menos conhecidos, que eu sei que há malta que passa à frente. Só passa à frente estes episódios. Depois passa. Porque ou querem ouvir o que está no top e não É. sei o quê, e nós sabemos, nós estamos a ver. Mas, para mim, sinceramente, não foi o caso deste que este... Ok, mas eu gosto, os meus preferidos são os livros bizarros. Também eu. Eu gosto mais de conhecer um livro bizarro do que um livro de um... Nunca teriam conhecido o livro do Macaco, nem nunca teriam conhecido o livro de João Pina. Por exemplo, ou mesmo, eu gostei muito do episódio dos carros com má olhada. Os carros com má olhada. Diverti-me sim, muito sim. com esse livro. por E o do exemplo. Hércules também é engraçado. Também é engraçado. Eu acho mais piada esse mundo bizarro de ir desenterrar um livro que está ali apagado das memórias, ninguém quer saber daquilo e nós vamos conhecer e tentar perceber o que é que está lá por trás. Portanto, nesse sentido, eu concordo contigo, sou a favor de edições de autores, escrevam mais. Escrevam. Façam livros de poesia, façam livros estúpidos, façam muita coisa porque Façam. são os que eu gosto mais de analisar. Dito isto, então, obrigado. Subscrevam o Patreon, tem lá conteúdo. Depois podem aceder também, através do Patreon, ao nosso servidor de Discord para ter lá muito boas discussões. E, olha, subscrevam, é patreon.com/JC de Direita. É isso. É isso. Pelo preço de um livro da pizza. Que foi o caso, acho eu. Custou-me para aí 2 euros. Pronto. Pelo preço de um livro da pizza, podem subscrever o Patreon. Menos mal, pagaste um café à Marcela Reis. É. Tá? Ela mora em Portugal. Sim. Ok. Sim. Tá? Marcela, um abraço. Se ouviste isto, olha, falámos do teu Sim, livro. olha, e um abraço mesmo genuíno. O livro não tem nada de... Pronto. Claro. Acho A Marcela não é colocada em causa. Acho que as pessoas devem expressar a sua criatividade, mesmo que às vezes corra mal, pode vir a correr bem, não é? Pode. Quem sabe? É. Tá? Abraço. Livros da Pizza. Um podcast de Sérgio Duarte. Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para livros da pizza.